tem um espírito obsessor lá na sua casa porque você deixa as coisas de uma forma que favorece ele gostar de ficar lá. Daí você vai lá na igreja crente e você fala, queima. Aí todo mundo se une numa oração e projeta um pensamento, né? Nele, que aqui você não vê, mas do outro lado é real, palpável. Você manifesta um fogo nele e ele começa a queimar de verdade. Isso aí pra você é benevolência, é? Vó, mas se ele tava lá na minha casa me obsediando, ele não merece queimar? Mas ou você tem uma pessoa na vida sua, vamos, é só você transportar para a vida real. Tem alguém infernizando você aqui na Terra. Você vai se juntar uns 3 ou 4, falar com, olha, ainda por cima para fazer algo sagrado, né? Porque botar o joelho no chão e pedir a Deus para queimar o outro, isso aí é coisa que você pede pro diabo. Para que o outro sofra. Como que você. Olha, a avó tem até assim menção de sentimento de empatia tanto assim, de que até querer chorar assim, porque não faz sentido você ajoelhar no chão e elevar o pensamento a Deus para que daquilo resulte uma maldade para o seu próximo. Nem olha, nem pensar assim de anos assim que a gente fica, né? Imaginando assim que não faz sentido. Você ainda envolver o sagrado para como resultado daquilo alguém passar mal, alguém ser, olha, prejudicado na sua caminhada, viu? Mas merece, vó. Aonde que alguém merece o mal ainda por cima envolvendo o sagrado para que o mal se manifeste na vida do outro? Você me diga só que coisa mais. Olha, sem pé nem cabeça essa que você. Se fosse só falar, ainda tava, né? Ainda dava para entender, mas você não só falou, como foi atrás de se reunir com os outros, convenceu outras pessoas, botou o joelho no chão, envolveu o sagrado, para que o outro perca algo. Ah, vó, mas ele é um espírito obsessor. Ele é malvado, ninguém olha. A ignorância que a avó, até onde que a avó sabe, né? A ignorância é a única exclusiva manifestação do mal. Então tem que atacar a ignorância, não o próximo. E como que ataca a ignorância no outro? Queimando ele? Porque é isso que a maioria faz. Nem que seja num comentário malicioso. Porque é verdade, né? Você vai no restaurante, você não gosta da comida, não gosta de como tratou, você espalha para todo mundo que lá tem gente que não presta e que não deve, não merece. Ai, vó, mas como que eu vou deixar um amigo meu ir num restaurante desse? Por que não vai lá e não fala pra pessoa, olha, essa conduta sua não resultou numa satisfação pro cliente? Modifique ela. Fala pro seu parente, olha, você vai nesse restaurante, mas é capaz que a conduta da moça venha dessa cor, dessa forma de manifestação. Corrija ela se você puder, eduque ela com amor, com carinho, com empatia. E você vai ver que no terceiro cliente que chega e falar com ela, já vai modificar a forma dela de fazer as coisas e todos os outros que vier depois daquilo vão ser beneficiados. Você viu que no coração do homem de bem não tem lugar para vingança. Não faz sentido. É como que você vai projetar para o outro pegar fogo? Ele pega fogo de verdade, minha neta. Do outro lado. Ele sente queimar de verdade. É uma projeção mental? É. O espírito queima? Não queima. Só que no nível de consciência em que ele se encontra, materializado, o sentimento é real. Ele vê fogo. Ele se sente queimando. E o que você fez? Agiu na ignorância. Aquilo foi para onde? Para lugar nenhum. Vai ficar registrado no seu livro da vida. Nunca você pense mal, olha, mas de ninguém. Nunca você queira o mal, mas de ninguém. A partir de hoje, olha, você vigia, viu?
Se alguém pisar no seu pé, você desejar o mar dessa pessoa, você já se corrija. Não tem problema escorregar. O problema é ficar no chão. É que nem alguém que não vai na academia, não treina diariamente, depois quer ter força para levantar um peso. A diversidade é como um peso, que às vezes você não consegue levantar porque não desenvolveu o músculo. Então, a partir de hoje, orando e vigiando, fazendo o que é melhor para o seu espírito, você vai desenvolver o músculo da paciência, da humildade e do perdão e vai progredir. Certamente. E vai chegar do outro lado muito bem. Mas muito bem. Viu? Prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina. Como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa. Lembrete da alma com vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, 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 oh. Oi, anjo de luz. Como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Incrivelmente, deixamos de refletir sobre as coisas que diante dos nossos olhos vão se acumulando ou que vão, como que dizer, né? Como que dizer? Permanecendo aonde que não deveria. Olha, não deveria, viu? Você vê alguma coisa, como que dizer, né? Fora do lugar, a própria palavra já fala, né? Ali não deveria estar. Não deveria. É daí você diz, né? Mas vó, eu tava com pressa. Ah, você tava com pressa. Daí você deu uma desculpa que você nem percebeu. Às vezes uma pessoa se coloca numa condição de ter pressa justamente para ter a justificativa perfeita de deixar para depois, achando que está sendo inteligente. Você não é inteligente quando você deixa as coisas para depois, você sabia? Porque ali você está falando, eu não quero mexer com isso agora, e não está querendo se perguntar, por que que eu não quero mexer com isso agora? Por quê? Porque eu tô achando que vai ser pior se eu resolver logo as coisas. Porque eu tô achando no sentido de se enganar, né? Porque eu tô me enganando, porque é se enganar, deixar para depois, dizer, não, depois eu vou ser mais feliz. Não vai, porque aquilo, digamos, você tinha que fazer hoje, né? Daí você deixa para amanhã, essas 24 horas, aquela energia daquele lugar vai estar tudo desorganizada. Uma coisa que flui desorganizada não é positiva. Você pode querer dizer que é, mas você vai estar defendendo um engano porque não é não. Não é positivo. Por isso mesmo, começa a olhar para tudo à sua volta, e aonde tem coisa fora do lugar, vai dialogar com aquilo. Vai se perguntar, por que que essa coisa está fora do lugar? O que que ela está falando de mim? Ela está sim, está falando sim. Porque você veja, né? Algum quando, como que dizer, né? Quando tira uma foto, não quer sair emburrado na foto. Não quer sair despenteado, mal vestido. Não quer. Só que você não sabe, mas a vida está tirando uma foto da realidade completa que você está criando e mantendo. E aquilo tá ficando feio para você, né? Porque você sai feia na foto. Mas vai construindo o seu senso de identidade.
E é histórico que você vai ter que carregar pro resto da vida. Ai, vó, mas depois de passar 24 horas, daí eu vou lá, eu limpo. A roupa eu dobro direitinho, eu conserto tudo. Pronto. Só que como você configurou uma verdade na sua cabeça de que teve problema nenhum deixar desorganizado 24 horas, deixar sujo 24 horas, daí aquilo passa a se tornar um hábito. É parte do que você é. Parte do que você é, sim. Agora você imagina, você vai entregar um currículo para alguém, você fala, ó, isso aqui sou eu que eu sou o que eu sou, né? Eu sou isso aqui, ó. Só que você não vai colocar no currículo que você é aquela pessoa também, que por causa de excesso de entretenimento, deixou as coisas, louça, roupa, o chão, poeira por todo lado, coisa suja, por 24 horas. A avó tá falando 24 horas, mas algum deixa por 48 horas, 2 dias, né? É verdade. Algum deixa 3 dias, às vezes até uma semana. Lá o quartinho, veio o quartinho, né? Da bagunça, não tem? Ai, tem casa que tem esse quartinho da bagunça. Tinha que mudar o nome dele. Tinha que chamar o quartinho do autoconhecimento. Aqui fala verdadeiramente quem eu tô sendo hoje. Não é quem eu sou no meu espírito, no fundo da minha alma. Quem eu tô sendo hoje. Tô sendo essa pessoa aqui, ó. Que deixa as coisas para depois, que deixa tudo sujo. Às vezes entra bicho lá, entra rato, você cria aranha. Ó, e tudo de ruim acontece naquilo que tá, como quer dizer, bagunçado. Por quê? Porque o que está bagunçado é aquilo que não está sendo visitado. E o que não é visitado pelo ser humano é ambiente favorável para bicho, para inseto, para animar peçonhento. É verdade, você mesma poderia dizer isso com sua própria inteligência. Porque a voz sabe que você essa inteligência você tem. Então daí as coisas fora do lugar. Desorganizada, tá falando que ali gente, humano, não visitou. E fica energia parada. O que você fala? Uma água que empoça? Uma água empoçada. Essa água, ela é exemplo de vida ou exemplo de doença? Doença, vó. Então nada que fica parado deve representar desorganização íntima. Coisa que você não quer resolver. Algum diz, sexualmente eu sou bem resolvida. E ela tem orgulho de dizer. Mas, emocionalmente, como que dizer, psicologicamente, ela não fala por quê. Porque se ela mostrar um currículo com as linhas das coisas feias que ela faz, não quer contar para ninguém, nem ela quer olhar pro armário que está desorganizado, ela não quer olhar. Por que ela não quer olhar? Porque é falar dela, é falar mal dela. Quando alguém vem e fala mal do seu, você nem quer continuar conversando com aquela pessoa. É verdade. É bem por isso que a gente olha pro outro lado. Para onde tá sujo, a gente não fica olhando para lá, porque se a gente ficar olhando, a gente vai e arruma. O armário desorganizado, a gente só vai lá na hora que tem alguma coisa que precisa, olha. E a vez nem acha, né? E fica chateado. Que nem o meu neto essa semana. Ele falou, olha, isso aqui eu tenho que organizar um pouquinho melhor, viu? Ele falou, isso aqui tá falando de mim, viu? Eu não posso mais deixar para amanhã essa roupa aqui que olha, todas as outras dobradas, mas essa aqui não tá dobrada. Eu não posso deixar isso assim porque tá falando de mim. Ai, não, ninguém perdeu um braço, ninguém ficou doente por isso, então não dá nada. Olha, tudo que é grande começa pequeno. Você sabia disso? Tudo que é grande, olha, mas você escreva aí no seu livro, no seu caderninho. Começa pequeno. Aí surge da indiferença sua. É verdade. Diz assim, ai, não tem problema.
É uma roupa só. Só que para chegar na roupa 10, só foi possível com você repetindo. É só uma. É só mais uma. É só mais uma, é só mais uma. Não dá nada, não tem problema. Ninguém perdeu um braço. Ninguém ficou doente. Quando se dá conta, tem uma montanha de coisa fora do lugar, sujeira, gritando. Eu sou aquilo que representa a foto do seu momento psicológico e emocional. Não precisa nem outro vir acusar você, né? Só aquilo que você mesma, testemunha do que poderia e deveria, né? Ter feito e não fez. Olha, já fala muito do você. Fala muito. Também a vez, né? Você leva as coisas na boca com indiferença que aquilo ali tem bactéria, né? Você fica mordendo. A veia algum morde a unha, debaixo da unha tá cheia de bactéria. Se você colocar embaixo do microscópio. E é a mesma filosofia de vida que diz: isso não tem problema. Sabe o que não tem problema também? Você criar hábitos saudáveis. Por que não cria? Porque é indiferente. Porque é a mesma energia que gasta você criar um hábito destrutivo e um hábito saudável. Cria o saudável, nem que seja para ser bom exemplo. E aquilo vai amontoando do mesmo jeito que coisa ruim amontoa, só que traz benefício para você e para os circunstantes, as pessoas que chegam perto de você. Quem é que não quer o bem do próximo? No fundo, se a avó pergunta para você, você queria que o outro saísse prejudicado da interação com você ou beneficiado, favorecido? Aí você fala a segunda opção, óbvio. E a avó pergunta por quê? E todo mundo se sente bem quando do encontro que alguém tem com a gente, o outro sai melhor. Quem não se sente bem? Mas se você para refletir, você diz isso, né? Só que se você tá com os olhos fechados, né? Tanto que acostumou fechar os olhos para as coisas pequenas que tinha que resolver e agora acumulou, agora mesmo que você não vai abrir o olho, né? Quando era o início como que dizer, né? Da configuração desorganizada de uma realidade que você mesma manifestou por indiferença, né? Você já não olhava para aquilo. Agora que a montanha cresceu, já seja de roupa no seu armário que você não vai dobrar, já seja de louça que você não lavou de ontem à noite. Por que você vai dormir e não lava a louça e vai deixar para lavar no outro dia? Ali fica um monte de energia, como que dizer, desorganizada, se criando assim. Passa o espírito obsessor e fala: nossa, essa casa aqui, ai, tão confortável, adoro coisa fora do lugar é suja. Ai, olha, eu vou morar aqui uns dias. Daí ele fica ali emanando energia. Daí você vai lá no centro espírita, algum fala, tem obsessor perto de você, lá na sua casa. Daí você fala, tem como espantar ele? Se é o crente, ainda fala por cima, né? Queima ele, queima ele. E eles fazem lá um conjuro que o espírito sente aquela projeção, é como que se estivesse queimando, né? Porque é diferente o mundo espiritual do mundo físico. As coisas se materializam de verdade. Você vê o tamanho e a profundidade da irresponsabilidade. É farta de empatia, né? De entendimento também. Porque se na vida real você projetasse um pensamento de que queime o outro que não está me fazendo bem, e pelo contrário, pode até me fazer um mal. Se o outro queimasse de verdade com a projeção desse pensamento, você já ia refletir e dizer assim mesmo: olha, eu pesei um pouco a mão aqui, porque eu não queria tão mal para os outros, mas aquele que você não vê e projeta a ideia do queima ele, no seu pensamento, só porque você pintou o outro de diferente do você e, portanto, marvado,
É você vestindo a roupa da santidade, né? Enquanto tá fazendo aquilo que uma santidade não faria, né? Hipocrisia, isso. Ai, que feio, né? A gente registrar lá no nosso histórico espiritual, no nosso livro da vida, comportamento repleto de hipocrisia, porque projetou no outro, como que dizer, dor verdadeira, por ter cultivado ignorância, só para estar certa, só para estar por cima, só para continuar ignorando a reforma íntima, que do mesmo jeito que a roupa que não dobrou, a louça que não lavou, você foi deixando para amanhã. E isso é um diagnóstico que você tem que olhar. Quem deixa a roupa para dobrar depois, louça para lavar depois, também deixa a reforma íntima para fazer depois. Tudo na vida é um sinal, como se fosse um espelho, dizendo: eu estou refletindo aquilo que você está colocando aí, aquilo que você está manifestando, aquilo que você está, como que dizer, plasmando na realidade energética, pela sua forma de pensar a vida, pela forma sua de sentir a vida, pela sua conduta. É assim, olha, mas tirar nem pôr, viu? Desse jeito. Aí veio uma barrigona sua assim que tá dizendo: olha, você come direitinho, não precisa deixar de comer. Mas na hora que o demais for muito, pare o garfo. Mas olha, o garfo ali foi ali assim, comi bastante aqui, vou repetir, não repete não. Se já comeu o suficiente e a barriga tá dizendo ali: olha, não é só fechar a boca, vai fazer exercício. Vai 45 minutos só de caminhada por dia, o que custa? Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Amanhã nunca chega, viu? Nunca chega porque a gente só vive no presente. Daí você registra de novo, né? Porque já veio fazendo isso, já se acostumou de ser assim. Registra novamente uma forma de ser no seu histórico espiritual, no seu livro da vida, de protelar, deixar para amanhã o que tinha que fazer hoje. Ele não fez. O que eu faço agora, avó? Eu me culpo, mergulho na piscina da depressão, já que é certo que eu admito aqui, eu realmente não fiz o que eu deveria. Não, você não deve se culpar nem se pôr para baixo, porque isso não vai favorecer você a ter motivação e força de vontade para vencer as batalhas diárias. E no final da vida, a guerra sobre si mesma não vai favorecer em nada. E, portanto, fazer o que te desfavorece não é agir com inteligência. Se você quer abandonar uma forma não inteligente de agir, não vai ser sendo menos inteligente. Você concorda com a avó? Ai, vó, mas quanta inteligência tem nessa palavra que a senhora falou, não dá para não concordar. Então concorde também na sua conduta, viu? Porque algum diz: olha, eu escutei a avó, o lembrete da arma, entrou no meu ouvido, foi pro meu coração, mas logo, logo subiu de novo para minha cabeça e saiu pelo outro ouvido e entrou pro esquecimento. Que exemplo de pessoa responsável, né? Que você queria ser e não está sendo. Não está sendo. Não, não. Por quê? Porque, olha, na primeira oportunidade você já leva a mão na boca de novo. E esquece a responsabilidade com a sua própria saúde, minha neta. Não pode. Olha o gatinho, né? Veio aqui, miou e concordou com a avó. Ai, sempre que eu tô, ele se diverte. Daí a avó fala pra você: o que Jesus falou? Quem tem olho de ver, que veja. Viu? Quem tem ouvido de escutar, que escute. Olha o que ele estava falando. Para de ficar cega para aquilo que a vida está mostrando para você. Ela está falando: você está errando aqui. Algum vai fazer um estudo e quer aprovar. Todos os dias tem que estudar tanto.
Você tem que estudar 4 horas por dia. Você estuda 2. Por mais que você faça vista grossa, você tem o recurso da visão e não está vendo. Então, daí, que te favoreceu perto do cego que não tinha vista? Poder olhar as coisas e se fazer de bobo. Poder escutar as coisas e se fazer de surdo. Ter a boca ali para falar o que deve ser falado, o que é justo dizer, é correto em cada momento e não usar o recurso. Jesus falou, multiplica o talento, aí você enterra ele. Enterra, porque se você tem a visão de olhar o que está errado, é para você corrigir. Se você tem a audição para interpretar o que você está falando que é errado, é que é para você corrigir ali. Amanhã eu corrijo, é a mesma coisa que dizer. O prazer que isso está gerando em mim me proporciona uma satisfação com a qual eu me viciei, a qual eu sou dependente. É que eu não quero trocar por nada. A avó fala para você, olha, aqui tem um prato só com osso. Você vai ficar a vida chupando o osso? E aqui do outro lado tem um prato com uma diversidade de alimentos nutritivos, daqueles que ainda por cima você mais gosta. Por que não come esse? Dá trabalho, o mesmo trabalho de esticar a mão para pegar um prato e para pegar o outro. O que falta você fazer é se educar por A mais B, que toda plantação tem colheita, que se você já colheu o fruto amargo, não faz sentido você continuar com uma plantação desajustada, minha neta. Não faz nenhum sentido, não faz. Então você não continue, olha, a vida é uma lição. O planeta Terra é uma escola, é um educandário. E todos os seus sentidos é material, que nem um caderninho, né, da criança que vai na escola. O seu olho é o caderninho, o seu ouvido é o caderninho. A sua fala, tudo isso é recurso de aprendizado. Você não usa, você não aprende nada. Não aprende. Então, a partir de hoje, o que você vai fazer? Você diga para a vó. Vó, olha, a senhora nem sabe. Agora que a senhora falou isso tudo, a hora que eu ver uma coisa assim fora do lugar, eu nem vou continuar a caminhada para onde que eu estava indo, viu? Não vou mais ignorar nada, não. Vou pegar e vou dobrar. A hora que eu ver algo sujo, vou pegar e vou lavar. Quando eu ver que eu não tô tomando água, olha, eu vou ali na pia, pego o copo e tomo rapidinho. Na hora de comer, eu vou falar, olha, minha bolsinha, né? Que é a parte inferior do abdômen, que algum aperta assim, enche a mão de banha, né? Pega a sua barriga assim e aperta ela pra você ver. Se você tá enchendo a mão de banha, olha ali, você tá guardando coisa demais, que nem precisava. Não é parar de comer, minha neta, é educar-se. O que comer, quanto comer, quando comer. E é também enfrentar a realidade de que você está comendo demais. É porque está querendo tapar um buraco. Porque não vai atrás de entender porque esse buraco sem fundo continua existindo. É a negação da realidade que você é filha de Deus e não precisa de nada. Que é o filho de Deus, como que é aquilo que você é, já é pleno por existir. Tudo o que você acha que você precisa reside na educação que você recebeu aqui na Terra. Que é aquilo que você vem expurgar, filosofia de vida, que é destrutiva.
Tudo que você conectar na terra vai ser conectado no céu, dizia Jesus. Não é verdade? É verdade, Val. E tudo que você conectar na terra vai ser conectado no céu. É o que ele dizia. Que é o lugar do expurgo aqui. É expurgo e depuração do espírito. Na terra, durante a jornada terrestre, né? Você desconecta essa personalidade, apaga ela. Essa maneira de... Personalidade, ela fala no sentido de uma maneira de ver a vida, a partir da qual você vê benefício em si, investir um comportamento que é destrutivo. Ou pelo menos que não soma nada, né? Aquele comportamento não soma nada. Você só executou ele por estar vestindo um senso de identidade que até então achava beneficioso. E não é. Daí a importância do aprendizado. Você está aqui escutando a avó Vicentina. Isso é uma forma de aprendizado. É um caminho que o seu guia encontrou, por isso eu trouxe você até aqui, eu trouxe o lembrete até você, né? Dos dois jeitos. Para que você aprenda que o valor de benefício que você está colocando em determinada maneira de ler a realidade da vida, esse valor que acha que é beneficioso fazer isso desse jeito, está equivocado. Pelo conhecimento, pela reflexão, você consegue chegar nessa conclusão. Por isso que Sócrates falava, né? Que uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. O que ele dizia? Pois ele dizia isso. Não é que não vale a pena você não continuar vivendo. Não vale a pena que não vai trazer benefício a longo prazo para o seu espírito. Se você vem aqui desligar o que não precisa continuar ligado no espírito, que vai seguir depois da morte vivinho, e você não desliga, é como que se tivesse sido inútil a encarnação. Você vai dentro, olha, a avó vai dar uma analogia que você vai gostar. Você vai tomar banho, daí você só bota água, não usa shampoo, não usa sabonete, só passei água no corpo. Perdeu o propósito de ir tomar banho, né? Você vai no banheiro, né? Fazer necessidade, que as crianças chamam do número 1, do número 2. Chega lá e não faz. Você não desligou aquilo do você. Continuou dentro do você. Vai fazer bem? Não vai. Para isso que chama evacuar. Tirar de dentro do seu que não é mais para continuar lá. Para o benefício real seu mesmo. Agora você me diga, continuar no entretenimento vicioso, alimentando dependência, que não dá o tempo de você ir no banheiro, de não dar o tempo de você descarregar o que não faz falta e não precisa, e nem é bom continuar dentro de você. É um cálculo correto? Não é, minha neta, não faça mais ele, viu? Pare de achar que a auto-honestidade, que essa é uma atitude que pode deixar para amanhã. A auto-honestidade não é uma atitude que compensa se deixar para outro dia. Não é, não é. Você pode calcular de trás para frente, do lado, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Vai sempre chegar num resultado errado. Quando você coloca na equação que deixar para amanhã é melhor do que resolver hoje. Não é. Todo vício que se alimenta, alimenta se devora. Só que o alimento que um vício te dá é a ilusão de plenitude. E não vai encher você, a não ser temporariamente, só para depois você voltar lá e praticar de novo. Seja o vício, qualquer vício, né?
Hoje agora com esses joguinhos online onde você investe para ter retorno financeiro. Ai, que grande erro você se meter com isso, viu? Pode descontinuar. Vó, mas eu já ganhei, é o que eles querem mesmo. Mas você ganhou o suficiente para depois ter para gastar de novo e perder um montão. Ele sabe, agora com inteligência artificial, então. Ele sabe exatamente, olha, vamos deixar ela ganhar mais um pouquinho, vamos deixar ela ganhar mais um pouquinho. Daí o que você ganhou, você vai lá e soma o dobro, tirando do bolso. É o dinheiro do seu bolso, aquele que entrou honestamente. A avó não diz que o jogo não é um dinheiro que entra honesto, né? Mas é aquilo que vem fácil e que está passivo de ir fácil. O dinheiro honesto que você ganhou com o suor do seu rosto deve ser investido no autoconhecimento, na manutenção da sua vida, aqui na Terra, das formas mais saudáveis que você pode pensar, ou que o conhecimento pode te sugerir. Esse é o seu trabalho. Mas não. A inteligência artificial, ela conhece a conduta humana. Ela lê ali o jeito que você está fazendo aquela aposta. E, infelizmente, a gente anda abraçado com a vaidade, com o orgulho e com o egoísmo. Só que agora, com todas essas apostas, está entrando uma nova, entre aspas, né? Amiga de gente desavisada. Que é a ganância, né? A ganância é sim amiga de gente desavisada. Que vai achando que está abafando, que está fazendo o que é correto, mas não tá. Não tá. Porque hoje você investe só, olha, era só R$ 1. Quando vai ver, virou 10. Quando vai ver, virou 100. Quando vai ver, a máquina paga 200 para você. Mas ela fala você investir 400. Você investe o 200 que você ganhou e você tira 200 do bolso, do dinheiro suado. Nem guarda. O pior não é só você perder o dinheiro, mas o tempo que podia estar estudando uma forma de investir ele de maneira correta, de maneira responsável. Porque você quer sim, né? Na hora da foto, tá sorrindo, aparecer bonita na foto. Quem é que não quer aparecer numa foto com a cara de pessoa responsável, dedicada, correta? Todo mundo quer. Vai alguém tirar uma foto de você? Vai, olha, você me dá o seu currículo, que aqui também tem uma foto sua, né? Do que você tem sido, o que você tem plantado até hoje. Quais têm sido as suas preocupações verdadeiras de investimento do tempo? Será que você tem sido um bom exemplo? Nem precisa abrir a boca, eu vou olhar aqui no seu currículo. Ah, você tem um currículo de tempo desperdiçado, envolvimento com vício que criou dependência e aleijou-se. Cortou as suas asas. Oh, o que que faz uma águia ciscando que nem galinha? Você me diga só. Você não é galinha, meneta. Você é uma águia. Então para de ciscar. Se é o seu caso, né? Porque deu o caso de muito que não é. Muita gente que escuta a avó já se abraçou com a auto-honestidade. Essa é a verdadeira amiga. Que ela fala pra você, olha, essa roupa tinha que tá passada já, viu? Essa roupa, olha, tá de trás pra frente ainda. Você tirou do varal semana passada. Tá aos avessos, por quê? Minha neta, vai lá. Agora, enquanto você tá escutando a avó, porque você tá com as mãos livres. Vai pegando a roupa que tá tudo aos avessos, vai dobrando ela. Carcinha, sutiã fora do lugar. É muito feio. Vai lá. Bota na gavetinha certa, dobra a roupinha. Vai ali na cozinha, já tá um copo fora do lugar, né? Bota ele lá, lava ele, bota ele secar. Secou? Enxuga se precisar. Bota ele no lugar dele, minha neta. Ninguém tá vendo, vó, ninguém não vem visita. Não tenho problema de deixar essas coisas fora do lugar. Ai, a senhora nem sabe, eu queria descansar aqui. Descansa 1 minuto, mas não 2. Ah, eu vou descansar 5 minutos. 5 minutos. Mas não 10, minha neta.
Quando você vê, você já se envolveu com um vídeo bonitinho. É uma coisa no TikTok, no Instagram, olha no X, no Facebook, no Zap Zap. Quando foi ver, terminou amanhã, você até atrasou para fazer o almoço. Tudo isso, um atraso que seja, é a vida gritando: abra seus olhos que Jesus falou, multiplicar é o talento, não enterra ele não. Você tem recurso, você enterra ele. Aonde que já se viu isso? Depois você fala, né? Olha, eu quero que termine essa forma de uma criança achar certo roubar celular dos outros, ir por caminho da criminalidade. Eles são pessoas que tendo ouvido não escutam, o que é bom, né? Tendo os olhos não veja um bom exemplo, que sempre tem no meio de tanto ruim, né? Sempre tem bom exemplo. E se você não quer realmente uma realidade onde o crime prevalece, ancora a luz no mundo, minha neta. A avó pede encarecidamente a você. Não sendo você força negativa que empurra os pequenos para essa vida de treva. Eu não faço isso, eu vou bater na madeira se eu vou na igreja todo domingo. Ai, aí, olha, você já se escondeu atrás de uma desculpa. Por quê? Porque quem tem talento em terra não está ancorando a luz no mundo ou nada. Você tem os olhos bonitos, meus olhos nem é verde, vó. Não importa. Se você olhar bem na luz assim, os olhos de todo mundo tem uns risquinhos assim tão perfeito. Mas olha, você compara com uma obra-prima que algum paga milhões por um quadro, não tem gente que paga. Paga sim. Então, você compara com esse quadro que vale até, olha, muito dinheiro, viu? A arte que pode ser encontrada nos riscos dos seus olhos, nas diferentes tonalidades de cor do marrom, tem um marronzinho mais escuro, um pouquinho mais claro, uns risquinhos bem bonitos que passa, a pupila que dilata. Ai, automaticamente assim, parece mágica, né? Você bota a luz, fica um pouco mais escuro. Bota a luz, ela fica pequenininha, né? E aí, que é miose. Que aí você bota a escuridão assim, tira a luz, né? Que não tem como botar a escuridão. Você sabia disso? Que a escuridão é a ausência de luz. Daí a pupila dilata assim, né? Que é a midríase. Daí você fica pensando, né? Fala, gente, eu tenho tanto recurso, né? De não usar eles, eu não tô sendo nem um pouco diferente dessas pessoas que eu falo, tá errado, não devia roubar as coisas dos outros, não devia ser violento com os outros, tanto que a gente vê nos outros países, né? Algum vindo da África, algum vindo de país de outro tipo de discernimento religioso, se juntando num país que tem costume diferente. Não é a maioria, mas algum vem é violento com as senhoras, com os jovens, né? Sem qualquer tipo de freio moral. E a gente olha para aquilo, a gente deseja uma outra realidade, né? A gente fala, ai, como que seria bom algum ser mais respeitoso com o mais velho, dar um lugar para ele no ônibus. Algum não roubar o celular, aprender e trabalhar, começar de baixo. Se contentar com pouco até criar o merecimento, né? E o valor no mercado de trabalho para ser remunerado com mais. A gente fala isso toda hora, como que seria bom. Só que a realidade externa da vida dos outros a gente não consegue mudar, só consegue desejar que seria que fosse melhor no sentido de que fosse diferente para melhor, né? Só que na nossa vida, essa sim a gente consegue e deve modificar. Pensou em alguém? E pensou mar? Não deixa para amanhã. Já corrige esse pensamento. Fala assim, olha, a pessoa pisou na bola que ela falou rude comigo. Mas será que ela não estava no momento de canseira? Será que ela não queria fazer o correto e fez o errado por falta de resistência moral? Pronto.
Você não vai criar raiva dela nem de ninguém pensando assim. Foi uma conduta que precisava existir ali e que você manifestou entre as escolhas, escolhendo a melhor conduta. Aí sim. Aí você saiu, né, do lado do campo das pessoas que desejam um mundo melhor e passou por lado do campo aonde joga as pessoas que antes de ter pensamento de desejar uma realidade melhor, vai lá e constrói ela. Com as pequenas coisas, não adianta, olha, uma parede inteira não se constrói com bloco. Agora se constrói, né? Com a tecnologia, um blocão assim. 3, 4, já tá as 4 paredes lá, né? Mas vai de unidade por unidade, né? Mas no passado a gente construía de tijolinho por tijolinho. Então, é assim que se constrói o caráter, né? De pequenas ações a partir das quais você deu exemplo de vigilância, sim. O que era certo eu fazer nesse momento? E o que eu fiz? Eu desejei um mundo melhor ou construí um mundo melhor? Desejar é olhar para o outro, né? Falar, olha, se ele parasse de ser uma pessoa que responde assim, rispidamente, sem pensar no que está falando, olha, a cidade seria outra, o estado seria outro, o país seria melhor, né? Aí você não está no lado correto da força, né? Tá só desejando um mundo melhor e não tá construindo ele. Agora, se você disser, olha, se o meu ouvido ouvir as coisas e filtrar para um entendimento correto entrar na minha alma e eu aqui produzir uma emanação positiva, eu vou estar fazendo muito mais do que ser mais uma que movimenta a força destrutiva no planeta. E que depois, na hora da colheita, vai colher o que é amargo, sim. Vai, vai. Então, minha neta, dentro da realidade da vida, você tem o recurso, que é esse zóio seu. Olha para a poeira das coisas, vai lá e pega o paninho, não fala, olha essa poeira aquela que fica aí. Olha para tudo que está parado. Se você tem lá no quartinho um saco cheio de coisa parado, vai lá, esvazia o saco primeiro porque ele está muito pesado para você carregar, né? Tira o pó das coisas. Daí você vai ver que debaixo de onde estava o saco, capaz de ter até barata. Mas se não tiver barata, pó tem. Você passa lá, né? Um pano, né? Não levante poeira porque depois, olha, tanta doença que algum pode contrair, né? Se a poeira entra na via aérea, fica lá e tudo. Então bote uma máscara, né? Mas faça as coisas com sabedoria, porque você tem. Se fartar, se a avó entende, olha, fartou sabedoria, mas quem que não tem sabedoria de varrer um negócio sem levantar poeira? Como é que eu faço? Ai, vó, eu não sei. Então, olha no YouTube. Ver o YouTube é para tanta coisa, não pode ver para aprender alguma coisa. É fazer de forma que te beneficie fisicamente. Não tem, não tem sentido isso. Então, sempre, mas olha, não é nem questão de vai fazer hoje, não faz amanhã. Faça todo dia o que é melhor fazer e você vai ver que os seus dias vão ser abençoados. Porque a escolha correta é um tipo de bênção que a gente emana em cima da nossa própria cabeça. Quanta da vez a gente sentou o joelho no chão e falou: Deus, 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 Senhor Jesus. Ah, isso que eu quero. Ah, quero assim, faz isso, me protege assim. E quanta vez você mesma deixou de se abençoar por ser desprecavida, incauta. Não ter usado as ferramentas que foram dadas por você da maneira minimamente aceitável para a moral que você já conquistou. Porque é verdade, né?
Algum não tem a moral elevada, né? Que nem você. Então, a própria pessoa, ela olhando para aquilo, ela fala, isso aqui foi aceitável porque eu não tinha essa moral, né? Mas agora que eu tenho é inaceitável. E a gente não tem que ficar olhando a conduta dos outros e falar, essa conduta sua é inaceitável. Porque a própria lei já faz isso, né? Quando é conduta dos outros, tem que encaixar debaixo da lei. Aí fora da lei não pode. Daí a própria lei já dirige aquilo, cerceando para entrar no quadrado onde é possível convivência, né? Mas no capítulo daquilo que é individual, nunca nossa boca deve se ocupar com corrigir os outros, sobretudo quando não foi chamado, e sobretudo quando a gente está tudo errado. Algum está tudo errado e querendo consertar o outro, que nem que a avó falou. É um desejo. Pode ser legítimo? Pode, porque todo mundo quer um mundo melhor, né? E se o outro está fazendo o que não deve, você deseja que ele fosse diferente, né? Mas não deve parar por aí. Viu o que o outro fez e que é errado? Usa como inspiração, motivação, você fazer o que é certo. Porque se o outro fez algo errado, ele usou as ferramentas dele de uma maneira que enterrou os talentos. Tinha os olhos e não viu o que estava errado, não se corrigiu. Achando que era benéfico. É verdade. As pessoas só fazem aquilo que é errado porque está crente que está se beneficiando com aquilo. Está fazendo uma continha de curto prazo. Só para nem demorar muito ter um encontro com a decepção. Porque é desse jeito, né? Uma pessoa que faz uma equação de curto prazo, aonde prevalece o benefício pessoal, que isso é egoísmo, né? Vaidade, orgulho. Ela está assim, marcando o encontro com a decepção. E se aprende daquilo, valeu, né? Mas veio ignora o aprendizado que vem junto, na forma de dor. E daí vai, faz a mesma coisa, só para vir uma dor maior. Aí faz a mesma coisa, só para vir uma dor que coloca ela na cama. Fala assim, olha, eu vou tirar você de circulação porque uma dor maior que essa você não vai aguentar. E a pessoa fica doente, estressa, fica estressada, fica doente. Ai, aí o problema. Problema mesmo. Olha que problemão esse, você nem sabe. E aí ela vai dar todo tipo de justificativa. Para que você quer dar justificativa? Tá errado, corrige. Os olhos seus é para olhar para a realidade. É só ver coisa boa. Ai, vó, mas você tá doida. Por quê, minha neta? Ai, porque a avó tá falando, vou ver uma coisa errada que o outro fez, vou ver coisa boa ali. Qual que é a coisa boa que você vai ver ali, minha neta? Que a pessoa não tá usando a ferramenta que ela tem dos olhos, dos ouvidos, da língua, da maneira correta. É uma forma boa de interpretar aquilo. Ai, vó, mas não resolve o mal que ela tá espalhando pro mundo. E você falar mal dela resolve? E você amaldiçoar ela, projetando nela o que é negativo, resolve? Tem um espírito obsessor lá na sua casa porque você deixa as coisas de uma forma que favorece ele gostar de ficar lá. Daí você vai lá na igreja crente e você fala, queima. Aí todo mundo se une numa oração e projeta um pensamento, né? Nele, que aqui você não vê, mas do outro lado é real, palpável. Você manifesta um fogo nele e ele começa a queimar de verdade. Isso aí pra você é benevolência, é? Vó, mas se ele estava lá na minha casa me obsediando, ele não merece queimar? Mas ou você tem uma pessoa na vida sua, vamos, é só você transportar para a vida real. Tem alguém infernizando você aqui na Terra. Você vai se juntar uns 3 ou 4, falar com, olha, ainda por cima para fazer algo sagrado, né? Porque botar o joelho no chão e pedir a Deus para queimar o outro, isso aí é coisa que você pede pro diabo.
para que o outro sofra? Como que você... Olha, a avó tem até assim menção de sentimento de empatia tanto assim, de que até querer chorar assim, porque não faz sentido você ajoelhar no chão e elevar o pensamento a Deus para que daquilo resulte uma maldade para o seu próximo. Nem, olha, nem pensar assim de anos assim que a gente fica, né? Imaginando assim que não faz sentido. Você ainda envolver o sagrado para como resultado daquilo, alguém passar mal, alguém ser, olha, prejudicado na sua caminhada, viu? Mas merece, vó. Aonde que alguém merece o mal ainda por cima envolvendo o sagrado para que o mal se manifeste na vida do outro? Você me diga só que coisa mais, olha, sem pé nem cabeça essa que você se fosse só falar ainda tava, né? Ainda dava para entender, mas você não só falou, como foi atrás de se reunir com os outros, convenceu outras pessoas, botou o joelho no chão, envolveu o sagrado, para que o outro perca algo. Ah, vó, mas ele é um espírito obsessor. Ele é malvado, ninguém olha. A ignorância que a avó, até onde que a avó sabe, né? A ignorância é a única, exclusiva manifestação do mal. Então tem que atacar a ignorância, não o próximo. E como que ataca a ignorância no outro? Queimando ele? Porque é isso que a maioria faz. Nem que seja num comentário malicioso. Porque é verdade, né? Você vai no restaurante, você não gosta da comida, não gosta de como tratou. Você espalha para todo mundo que lá tem gente que não presta e que não deve, não merece. Ai, vó, mas como que eu vou deixar um amigo meu ir num restaurante desse? Por que que não vai lá e não fala pra pessoa, olha, essa conduta sua não resultou numa satisfação pro cliente? Modifique ela. Fala pro seu parente, olha, você vai nesse restaurante, mas é capaz que a conduta da moça venha dessa cor, dessa forma de manifestação. Corrija ela se você puder, eduque ela com amor, com carinho, com empatia. E você vai ver que no terceiro cliente que chega a falar com ela, já vai modificar a forma dela de fazer as coisas e todos os outros que vier depois daquilo vão ser beneficiados. Você viu que no coração do homem de bem não tem lugar para vingança. Não faz sentido. É como que você vai projetar para o outro pegar fogo? Ele pega fogo de verdade, minha neta. Do outro lado. Ele sente queimar de verdade. É uma projeção mental? É. O espírito queima? Não queima. Só que no nível de consciência em que ele se encontra, materializado, o sentimento é real. Ele vê fogo. Ele se sente queimando. E o que você fez? Agiu na ignorância. Aquilo foi para onde? Para lugar nenhum. Vai ficar registrado no seu livro da vida. Nunca você pense mal, olha, mas de ninguém. Nunca você queira o mal, mas de ninguém. A partir de hoje, olha, você vigia, viu? Se alguém pisar no seu pé, você desejar o mal dessa pessoa, você já se corrija. Não tem problema escorregar. O problema é ficar no chão. Porque vem aquele ímpeto, né? De querer rebater o erro com um erro mais grande. Rebater o peso com um peso maior. A maldade com uma mais grande. Vem o ímpeto. Porque a gente não é anjo de luz assim como que é treinado. Né? A gente é anjo de luz para ser filha de Deus. Mas anjo de luz treinado é aquele que toda hora está fazendo. Né? É o que é angelical fazer. E a gente ainda está aqui justamente para treinar, né? Vai se treinando assim que você vai ver que, olha, daqui a pouco todas as suas ações vão estar coroadas por compaixão, por parcimônia, por paciência, pela luz do bom exemplo. Ai, que poderoso isso é, viu? Para lavar nossa alma e modificar, tocando os corações empedernidos no mal. É verdade. É dessa forma.
A gente vendo o próximo como um ser humano, cheio de possibilidade, de caminho aberto para vestir virtude, como erros. E concebendo qual que é o nosso real papel na nossa vida, sobretudo, né? Mas na vida do outro também. E nunca vai ser de fazer maldade. Mas olha, nunca vai ser o de fazer maldade. Aonde que já se viu você dizer, olha, o outro errou, então agora, olha, ele errou feio, viu? É o momento de pegar esse bastão aqui e dar olha na cabeça dele. Você já viu uma pessoa pegar o punho, fechar ele e dar um murro na cara do outro? Se é uma criança, você fala, olha, esse não teve o tempo de se educar, viu? Olha, não teve o berço. De- deixou aspectos de personalidade pretérita de vidas passadas, né? Se despertar dentro dele, foi ser o mesmo animal que em outras vidas se fazia como predominante, como senso de identidade daquela pessoa. Por isso que ela fala, o papel dos pais é manter e também despertar aspectos da personalidade que todo espírito traz. O espírito é o mesmo. Mas na hora que nasce, tudo fica apagadinho. E aí o papai, a mamãe, né, tem que despertar pela educação aspectos do passado daquela pessoa que ela traz no espírito dela, de amor ao próximo, de paciência, de responsabilidade. Melhor forma de fazer? Com bom exemplo. E por meio da sua responsabilidade, educar conversando, dialogando. Mas a palavra instrui, o exemplo arrasta em tudo. Então você vê uma criança, porque é criança, a gente também, né, age como criança às vezes. Agora, fechando o punho, dando assim na cara do outro, você já vai construir uma imagem do que seria melhor. Agora o papel seu é manifestar esse melhor aonde você é falha. Você pode não fechar o muro na cara de alguém, fisicamente, mas já deve ter esmurrado muita gente nos seus pensamentos. Olha, não basta uma chegar e se fazer de superior perto de você, você já fala, ai, na sua cabeça, né? Você já esmurra ela. Fala, essa aí tá se achando, mas na verdade, olha, o marido trai, olha, ela nem ganha tudo isso. Olha, ela tem um monte de conta porque ela parcelou tudo. Olha, o filho dela não é tão dedicado que nem o meu, viu? Então, no fundo, ela tá pior do que eu, porque o meu filho tá muito melhor. O meu filho, olha, o filho dela é mais inteligente, mas o meu é muito mais dedicado. É por isso ele é muito mais inteligente, porque inteligência se constrói com dedicação e manifestação do que foi aprendido. Daí você vai costurando na sua cabeça um montão de forma, dentro da comparação, de dizer que você está por cima dela e atacando ela. Ou seja, se vingando. Ou seja, é aquele tipo de marreta energética que porque o outro não vê, a gente acha lícito descer sem dó na cabeça do próximo. Quem faz isso se policia e descontinue esse tipo de conduta. Porque fala muito mal de você. Fala mal de você. Mas olha, você quer sair bonita na foto? Cuida do que você está armazenando como histórico no seu espírito, porque lá fica gravado para sempre. No seu caderninho da vida. Resumindo, bagunça retrata uma parte da sua vida
que denuncia a falta de honestidade. Você está deixando as coisas para depois, é porque está vendo vantagem nisso. Está cedendo para o vício de satisfação a curto prazo, em troca de plenitude a largo prazo. Na foto, todo mundo sorri por uma razão. Você quer ser bem vista. Você só quer ser bem vista na foto porque você acha que é o melhor e o mais correto de compartilhar com quem olha. Não é verdade? Então construa no seu próprio espírito uma foto sorridente, na forma de histórico de condutas baseadas no que é correto. E o que é correto? Tudo aquilo que Jesus ensinou. Agora a avó até desenhou para você, né? E vai ficar gravado, tenho certeza. Lá no fundo da sua alma. Todos os lembretes da alma que a avó passou para você hoje. Viu? Hábito. Escreve isso. Hábito improdutivo, não corrigido, né? É igual você criar uma cobra venenosa no quintal de casa. Uma hora ela vai morder você. Porque algum vai dizer, olhando para trás, não fui tudo o que poderia ter sido. E vai, pela via do arrependimento, querer deitar na rede da justificativa, abraçando a depressão. O que, por si só, é uma conduta infantil. Você tem que se perdoar por aquilo que não fez e estar bem para fazer o que é correto a partir de agora. Porque quem não se perdoa e não se coloca bem para corrigir o erro, ainda não admitiu o erro. No fundo, não admitiu. Só está criando justificativa para mudar a forma de erro e continuar comendo satisfação temporária. Porque acredita que aquilo enche. Se enchesse, você não tinha que comer de novo. Uma satisfação temporária diferente. E na busca, na cata de satisfação temporária, você vai se viciando, aquilo não satisfaz, você começa a desconfiar que você é burra. Não, você só é ignorante. Você está ignorando. Olha o que a avó vai falar aqui. A sabedoria que você mesma carrega, a moral que você mesma já conquistou, não está vestindo ela. Está saindo feio na foto. Tá? Porque aquilo que você projeta para os outros é falso. Quando alguém vai, vamos tirar uma foto. Você não está querendo sorrir. Você sorri? Projetou algo falso. No fundo, ainda que as pessoas vejam um sorriso ali, ela vai dizer, essa aqui está sofrendo. Essa daqui, ainda mais essas que adoram uma comparação, está por cima de você. Essas pessoas que desejam um mundo melhor a partir da conduta dos outros, né? Dela não. Essas pessoas, porque é justamente para quem você mente, né? Para quem você quer mentir. Porque o amigo seu, ele não faz questão de você falar a verdade. E o inimigo, se você falar mentira ou falar a verdade, ele vai criticar igual. Então não adianta você vestir uma cara linda quando ela não existe na essência. Porque o inimigo ele vai dizer, ela está se fingindo. Até o dia que você não finge, ele fala que você está se fingindo. Então, para que fingir? Você corrija. Tudo que a vida te mostra, ela está contando para você. Você está sendo isso daqui, está bonito? Não está bonito. Então, vai corrigir isso. E a partir dessa correção, você vai estar construindo na Terra o que você veio aqui construir. Que é um histórico de conectar o que há de celeste na colônia para onde que você quer ir. Todo mundo fala, eu quero ir por uma colônia espiritual elevada.
Então, vai ligando na terra, a partir das suas condutas, a partir de vigiar, de orar, de amar o próximo. Vai ligando na terra o que vai ser ligado no céu, que é o tipo de sintonia vibratória com a elevação que você almeja. E que te espera também, porque todo mundo um dia vai ser anjo. A pergunta é, daqui quantos milhões de milênios? É para que deixar para amanhã? Né? Pense bem hoje. Faz as coisas direitinho hoje. E saiba, vai ficar no seu histórico espiritual tudo aquilo que você faz. Tá desorganizado, tá sujo, tá fora do lugar, tá falando de você. E se pergunte, vá lá no lugar que você deixou bagunçado. Às vezes você olha para o lugar que deixou sujo. E se pergunte assim, se Deus entrasse aqui na minha casa agora, ou um anjo que configura a realidade das pessoas, né? Um enviado de Deus, e tirasse uma foto da bagunça, onde quer que encontre bagunça na minha casa, digamos, esse anjo, ele está programado para ir, não, ele está decidido a ir no lugar da sua casa, aonde está mais sujo, aonde está mais bagunçado. Daí ele vai lá e vai falar, ele vai tirar uma foto, ele vai falar para você, olha, amanhã, no final do dia eu vou vir na sua casa, vou tirar uma foto, mas eu vou direto no lugar mais bagunçado da sua casa, na parte mais suja, na onde você deveria ter arrumado e não arrumou. E vou tirar uma foto daquilo. E vou transformar a sua vida naquilo. É uma vida que você ia querer ter? Se não é, minha neta, vai lá e arruma. Porque indiretamente isso está acontecendo. Viu? Todo o peso de não ser o melhor que você pode, se for em vigilância, né? Faz você viver à sombra do próprio potencial. Viu? É isso. É isso que eu queria passar para você hoje. Viu? Ai, que encontro bom foi esse, né? É como que o tempo passa rápido. Sobretudo quando a gente está estudando alguma coisa que, olha, faz tão bem para nossa alma, né? E a avó vai deixar você hoje com algumas frases que você vai gostar. A desordem externa é o espelho de uma mente inquieta. Viu? Silencia sua mente. E a frase continua assim. Para viver em harmonia, primeiro é preciso organizar o espírito. Viu? Então você saiba que a bagunça denuncia desequilíbrios interiores. A sujeira também, né? Que a gente precisa encarar com sinceridade. Viu? Você não gosta que os outros falem a verdade, que os outros sejam sinceros. Gosta, vó. Começa você sendo sincera com você mesma. Onde está sujo, precisa ser limpado, limpo, vai lá e limpa. Está bagunçado, precisa ser organizado, vai lá e organiza, minha neta. A frase 2. Os hábitos que alimentamos hoje são as sementes do nosso amanhã, viu? Escolhemos então, a cada momento, se plantamos flores ou espinhos. E isso é para você saber, que os hábitos improdutivos, quando não corrigidos, trazem consequências inevitáveis. É a lei de Deus, né? A terceira frase que a avó vai montar aqui para você. A verdade que evitamos é a que mais nos acorrenta. Você sabia disso? E a avó continua a frase assim. A liberdade do espírito começa com a honestidade para consigo mesmo, viu? Então, a falta de honestidade para consigo reflete-se em áreas desorganizadas da vida. Você sabia disso? Preste atenção. A quarta frase, de 7 que a avó vai trazer para você.
Cultivar bons pensamentos é como limpar o jardim da alma, sabia? Os frutos da paz só florescem num terreno sem ervas daninhas. Então, limpeza interior, viu? Para evitar que a desordem cresça e tome conta do espírito. A avó sempre fala, busca domínio do espírito sobre a matéria. A frase 5 diz assim: os pequenos desvios de hoje são as grandes tempestades de amanhã. Vigia teus hábitos e corrige o curso enquanto é tempo, viu? Os hábitos negativos são como pequenas serpentes que se tornam perigosas com o tempo. Ninguém cria animal peçonhento no quintal de casa por uma razão. Hábito desregrado é a mesma coisa. Não se cria, viu? 6, a penúltima, né? Cada mudança positiva que realizamos em nós mesmos é um passo a mais no caminho da evolução espiritual. Então, a correção dos hábitos é parte do nosso processo de crescimento moral e também espiritual, viu? E 7, não há progresso sem reforma íntima, viu? A ordem na vida começa no coração e se reflete em todos os aspectos do ser. A bagunça externa é resolvida ao passo que transformamos o nosso interior. Viu? Que nem que diz. Se aponta um dedo para fora, tem 3 apontando para você, né? Então vá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente renova a cada dia o compromisso de ser a diferença que a gente quer ver no mundo, utilizando de forma consciente os olhos para ver, os ouvidos para escutar e a boca para falar o que corresponde à auto-honestidade. E viajando com Jesus, no final dessa jornada, teremos conquistado a nós mesmos pro bem e pra paz. E que coisa boa é essa, né? Ai, que coisa boa é essa. Fico feliz. Gostei demais desse encontro, né? Aí que venham outros tantos, não é verdade? Escuta de novo quando você tiver um minuto. Que você vai ver que, olha, as coisas que ficaram para depois, você já não vai mais deixar para depois. Pelo entendimento de que você vai estar melhor fazendo na hora que você deve o que é correto. Nunca protelando nem deixando para depois. Não é verdade? Ah, você vai se sentir tão leve que você vai falar, eu não sabia que era tão fácil assim. E é mesmo, né? Então vá, anjo de luz. Beijo da vó pra você. Até daqui a pouco. Porque daqui a pouco eu volto, viu? Beijo. Até daqui a pouco. Porque que nem que a avó falou, quem tem cabeça, né? E energia boa, vai sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Olha. Nem olha você cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? E justamente Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma e dá asa pro prejuízo delas mesmas. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus.
a gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você cuidado. A avó repete porque você precisa. Olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido. Chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho, sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa, viu? Cuidado com pessoa que vende o não esforço. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você, vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E é desse jeito. Trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, essa pessoa se dedica. É que nem Cavalo falou. Sabe onde que ela quer chegar? E cada dia mede o seu progresso, viu? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Olha, mas cuide o que a avó está falando com o seu coração. Mas preste muita atenção. Sempre que você se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza, você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra, ancorando mais negatividade nela, por meio de briga, por meio de ódio. Viu? Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza. Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, oh, oh.